Olá, boa noite, graça e paz. Não sei a hora que você está assistindo, mas se for de dia, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos aqui novamente nos reunindo nesse bate-papo, nesse encontro maravilhoso. Terminamos agora mais um dia de propósito. Nós estamos numa conferência profética de 6 dias com 12 mensagens. E hoje tivemos mais 2 mensagens poderosas da parte de Deus, onde Deus esteve usando através do seu Santo Espírito, nosso pastor Luan e também o nosso pastor Carlos, que são homens de Deus que estão aqui, e Deus usou hoje poderosamente, e nós temos agora o prazer de podermos agora compartilhar um pouco desta mensagem com vocês que estão nos assistindo. Mas antes de nós darmos continuidade, eu quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, nos ajudem a crescer para que outras pessoas sejam alcançadas por esse bate-papo, por esta palavra, por esta mensagem, e também que você possa estar convidando outras pessoas que venham curtir essa página, que venham se inscrever, para que o nosso canal seja relevante, para que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante para eles e para o mundo, porque essa é a intenção. Bom, Deus abençoe sua vida. Nós temos aqui nosso pastor Carlos Henrique, pastor aqui desta casa. Pastor Carlos Henrique, eu queria que você falasse um pouco da mensagem de hoje, foi ministrada pelo nosso pastor Luan. Foi em primeiro livro de Samuel, pastor Luan? Capítulo 30, onde ele falou ali de Davi, da guerra que Davi voltava e do prejuízo que Davi tomou devido ele levar todo o exército e não deixar ninguém, não deixar ali o povo guarnecido ali. Então ele levou todos os soldados, os guerreiros, e deixou a cidade descampada. E quando ele voltou, a cidade foi saqueada, queimada, houve um prejuízo. Queria que você falasse um pouco desta mensagem, meu pastor. Pastor Viviana, você que nos assiste, é uma situação que é muito difícil de mencionar o impacto na vida de Davi, quando ele retorna e vê a cidade saqueada, levar as mulheres, as crianças, pegaram fogo na cidade. Então, quem chora, o texto diz que ele chora muito na presença de Deus. Ele chora, tem mais lágrimas para chorar, mas ele pergunta para Deus. Maravilha, quando você, no fundo da sua tristeza, no fundo de uma dor que não se pode dimensionar, não há como, E as pessoas acusavam a ele sofria essa dor, ele, como líder responsável, sabendo que a responsabilidade estava nele, e os homens se levantaram contra ele da cidade porque ele deixou que isso acontecesse, permitiu que isso acontecesse. E aí ele fala com Deus. E quando ele fala a Deus, pergunta: vou persegui-los, vou alcançá-los, vou recuperar tudo, vou trazer tudo de volta? Vai, porque você vai conseguir. Você vai porque eu sou contigo, e você vai conseguir alcançar, você vai conseguir realmente trazer tudo. Essa palavra que veio de Deus, de ninguém mais do que Deus, dentro daquela tristeza, aquela angústia, foi embora. Quantas ele tinha uma unção sobre ele, e ele não. Deus o chamou, o separou, o ungiu, Então, assim, é guerreiro. As pessoas, os inimigos, temiam. Quando sabiam que Davi estava à frente de uma batalha, não. Esse homem aí, ele tivesse sem um braço, ele ainda é o Davi. Se ele tivesse os 2 braços, ele ainda é o Davi. Não vai, não. Não, teve uma situação dessa, que o próprio filho dele, quando se levanta contra Davi, e o persegue, alguém falou: olha só, seu pai, não vai não, entra nessa não, porque esse homem aí, a coisa é séria. E ele vai, então, a mensagem maravilhosa,
e o pastor Luan foi muito feliz, e eu digo que não foi pela sabedoria dele, mas pelo Espírito Santo, que ele soube fazer como que uma hermenêutica. Ele, ao falar de uma passagem da Bíblia, da passagem do evento, ele ia colocando, né, para os dias de hoje, para as nossas vidas, né, para o mover de Deus hoje, nós vem trazendo. Então, como exegese, assim, perfeito, né? Foi maravilhoso. Agora, meu pastor, um ponto que me chamou a atenção dentro desta mensagem foi a responsabilidade de Davi. Davi, ele reconheceu que ele errou, que ele falhou, né? Davi falhou de ter levado todo o exército e ter deixado só as mulheres, as crianças, e quando ele volta, né, ele vê que de fato ele falhou, ele reconheceu isso, ele chamou para si a responsabilidade, né, de todo aquele prejuízo, porque os homens que foram com ele foram por obediência. Então eles disseram: Davi, agora? Quer dizer, ele assumiu, ele foi orar e foi chorar, se angustiou, né, e foi buscar Deus e chamou para si a responsabilidade. Ele disse: não, eu vou para essa guerra, se vocês quiserem ir, vocês vêm comigo, mas se vocês não quiserem ir, a culpa é minha, né? Então a gente vemos ali, né, o caráter de Davi, vemos o caráter do homem de Deus. O que é ser um homem de Deus? É assumir o seu erro, e hoje nós estamos sem essas referências, né? São poucas hoje, né? São poucas que nós temos. Então, que nós possamos aprender um pouco, né, com Davi, né? Errar é humano, e estamos aqui para falhar, estamos aqui para errar, nós estamos sujeitos a erros e falhas, mas quando nós reconhecemos, confessamos, alcançamos a graça, a misericórdia de Deus, Deus nos levanta, nos consagra novamente, nos unge para a vitória. Então, foi aí o segredo de Davi, que ele se humilhou, reconheceu, pediu a permissão a Deus, né? Meu pastor, eu queria que você falasse um pouco, você ministrou essa mensagem, fala um pouco dela para a gente. O que eu pude perceber quando a gente está estudando a palavra, né, ela bate com força na gente. E ali eu vi que falava muito de decisão, né? A decisão que ele tomou. E a decisão que ele tomou depois de todo o enredo colocado ali, as pessoas chorando, aquele cenário de horror, todos os homens chorando por causa da sua família. E a gente traz assim para a gente, né, como a gente se sentiria chegando em casa, né, encontrar a nossa família e saber que alguém tinha ido lá e levado eles, por causa de uma decisão nossa. Então Davi rapidamente se prostra ao Senhor e ele se levanta dali diferente, ele se levanta dali com uma resposta dele. Agora, eu lembro aqui, fazendo um paralelo com Saul, porque Saul, as histórias estão acontecendo ali paralelo. Enquanto Davi está aqui, Saul também está do outro lado, só que ele está consultando os místicos, consultando os adivinhos, os feiticeiros. Olha como é que acontece, né? A gente tem um Deus a quem consultar na hora da nossa adversidade, e a gente sabe que o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que criou todas as coisas, é o único que pode nos dar a resposta certa. Porque do lado de lá ele não obteve uma resposta, verdade. Ele obteve uma mentira, um engano, mas com Deus não. Com Deus que é todo verdade, que é todo sabedoria, ele teve uma resposta abençoada. Pastor Luan tocou num ponto muito importante para a gente. Aí a diferença, né, de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e Davi, um rei que foi escolhido por Deus, separado por Deus, ungido por Deus. Saul foi escolhido pelos homens, né? Deus até aprovou o seu reinado, mas aí a gente vê essa diferença que o pastor acabou de dizer, que quando ele entra em crise espiritual, ele não consulta o Senhor, ele vai consultar os feiticeiros, ele vai buscar outro caminho, outra direção, totalmente oposta de Deus. É coisa que ele não vai obter a vitória, não vai obter a bênção de Deus. E vemos agora a diferença de Davi. Ele vai buscar o Senhor, né? E é onde ele tem a direção de Deus, ele tem a permissão de Deus, ele tem a bênção de Deus. Então,
Irmãos, nós temos que saber o caminho que nós vamos decidir a trilhar, o caminho da nossa decisão. Então nós temos aqui esse parâmetro que podemos comparar esses dois reis, o rei Saul, que buscou direção nos feiticeiros, e o rei Davi. Aí a gente vemos a diferença. Pastor Carlos, o que você tem a dizer um pouco desta mensagem que foi ministrada pelo pastor Luan? Porque enquanto Saul estava ali buscando a resposta em feiticeiros e brujos, eu creio que Davi, passando pelas dificuldades, bem cogitar ele, que ele poderia sair irado, bravo, perguntando a um e ao outro, mesmo ele tendo sendo culpado, não reconheceu o seu erro, ao contrário. Ele buscou uma saída aos pés daquele que ele escolheu. Ele honrou mais uma vez a palavra do Senhor Jesus. Porque o primeiro rei estava aos pés dos bruxos, e ele estava aos pés de Deus, alcançando a vitória. E a resposta do Senhor enriqueceu nosso coração e essa palavra está guardada para cada tempo. Glória a Deus, amém? Essa foi uma das mensagens que nós tivemos hoje, ministrada pelo nosso pastor Luan. E tivemos também, o pastor Carlos Henrique, a segunda mensagem, que foi ministrada pelo nosso pastor Carlos, 2 Reis capítulo 4, onde ele falou da viúva que estava sendo oprimida pelos opressores, de uma dívida que seu esposo tinha deixado. Seu esposo estava falecido, então deixou uma dívida e ela foi oprimida. Se ela não tivesse como pagar, o pastor Luan, eles iam levar os 2 filhos dela. Então ela foi consultar quem? Mais uma vez, a consulta, foi consultar um homem de Deus, foi consultar a pessoa certa. Meu pastor, queria que você falasse um pouco desta mensagem que foi ministrada pelo pastor Carlos, em nome de Jesus. Essa mensagem, pastor Fernando, pastor Carlos, ela por si só, ela já fala. Verdade. Fala de perda, como a mensagem ministrada pelo pastor Luan, mas fala de perda e deixa uma mulher, além de viúva, julgada. Tem 2 questões. Outras questões. A outra questão é que se não paga a vida, quer um filho que era refugiado. A situação só vai se aprofundando, parece que quando abre um buraco, claro, só vai aprofundando de elefante adulto. E os filhos que seriam o protetor, Exatamente. Então a providência, de alimento. Então, nós vemos que parece, e isso começa a aparecer para outros, é o fim. Para outros é o fim. Parece que não há solução. Parece que não há uma saída. Mas a mulher, ela fala assim, eu preciso buscar uma alimentação. Ela vai buscar uma Aleluia. É interessante, nós estamos batendo aqui desde o começo, eu sabendo que ela pastor, mas aí é uma diferença entre o homem ser o sábio com Deus e o homem de Deus, O pessoal não está falando assim, o homem de Deus, O homem de Deus, E eu estou aqui agradecido a Deus, por estar fazendo parte dessa redonda aqui, e nessa conferência também está entre os entrevistadores, ministrantes da palavra. Eu estou honrado de estar nesses irmãos de Deus, porque assim é um unção muito forte. E eu até fugi um pouco dessa questão, já falei um pouco, meu tempo também corre, E eu vejo também o pastor Carlos Eduardo orando também depois aqui, ele estava a unção, moveu, sapateou aqui no mistério profundo, então assim, essa unção que nos envolve, que nos toma, ela vem do Espírito Santo. E as mensagens todas são mensagens reveladas. Os pastores são homens de Deus, homens são ministradores, são homens experientes,
mas quando sobe aqui nesse altar, ele recebe uma revelação da palavra, né, que move e tem no forte. O pastor Alvin estava dizendo que tem sido muito difícil. Quem você assistiu aí a programação, o culto desta noite, a reunião desta noite, essa assembleia solene com o nosso Deus Todo-Poderoso, ele falava da dificuldade. Todos os seus anos, 26 anos, aí de propósitos, campanha na igreja, campanha no monte, campanha na praia, homem de campanha de oração, de acampar no monte, né? E essa semana está difícil, está pesado, está pesado, 2024 não vai ser moleza não. Por isso, Deus nos levou a mover essa campanha. Ele sabe que o negócio é pesado, ele nos levou a entrar com esse mistério. Verdade. E nada mais, nós não temos um pastor experiente para reconhecer, ó, eu tenho experiência nesse negócio aqui, mas que está pesado, está pesado no mundo espiritual. E aí as mensagens, graças a Deus, ao Divino Espírito Santo, tem dado as revelações. Verdade. Isso me deu diferença, e eu louvo a Deus para fazer com vocês dois, né? Pastor Leandro, pastor Pablo Eduardo, mensagens maravilhosas, de instrução, e o resultado foi mover, né? Mas é verdade, né? O pastor Carlos Henrique aqui falou disso, né? Foi no finalzinho ali, eu estive relatando o que eu venho sentindo, né? O que eu venho sentindo na minha vida, né? O peso, a opressão, a atmosfera a gente sente no mundo espiritual. Então, a gente que somos de batalha espiritual, a gente sabemos, quem tem experiência nessa área, que trabalha com trabalhos de libertação, sabe o que é isso. O pastor Carlos Henrique, ele tem uma experiência muito grande nessa área, né? Os pastores aqui também têm experiência nessa área. Então, a gente sabemos o peso que a responsabilidade que é nós estarmos aqui como ministros de Deus, como profeta do Senhor, né? Nós estamos aqui com a nossa vida consagrada, de barra de oração, de propósito, de jejum, né? E o mundo espiritual ele vai mover, porque nós sabemos que eles vão tentar de todas as formas, né? O maligno vai tentar de todas as formas, o pastor Carlos, de todas as formas bloquear as mensagens, né? É por isso que nós sentimos esse peso, né? A potestade dos ares, né? Daniel ele teve nessa batalha, né? As potestades dos ares, né? O principado tentou ali impedir algo que ele estava esperando da parte de Deus, mas o povo de Deus sempre é vitorioso, porque Deus é soberano, né? E quando Deus está na frente, não adianta. Mas isso eu achei até importante, porque a gente sentimos o peso, sentimos a fraqueza, mas é o Espírito Santo que nos move. Nós sentimos a dificuldade, de fato, nós homens sentimos na carne, na pele, mas quando nós subimos na tribuna, estamos no altar, já não é mais a gente, né? É o Espírito Santo que Deus que toma a nossa vida, usa os nossos lábios e Deus faz as suas maravilhas no seio da igreja. Pastor Luan, queria que você falasse um pouco da mensagem, né, dessa viúva. Essa mensagem ela fala muito a respeito de como Deus ele usa as circunstâncias para mover o outro lado. Ele usou uma circunstância que aquela mulher estava vivendo para que o nome dele fosse glorificado. Glória a Deus. Porque uma mulher num ambiente sem nada, sem recurso, para que tem aquele tempo básico? Para que eu ia pedir do vizinho da direita, da esquerda e da frente? O que eu ia fazer com aquele tempo de vaso? Houve um mistério ali, né? Um mistério. Na cabeça das pessoas, né? Fechado. Luz de fora. E aquele azeite não parava, né? Aquela mulher teve uma mudança de vida porque o azeite ele tinha um valor muito alto. Preço de ouro naquela época. Venda aquilo, porque para todo mundo, talvez ali para todo mundo, eles já esperavam o resultado de uma história. O resultado de uma história ela vai perder os dois filhos, consequentemente ela vai morrer.
Ela no final não mora pelo de rua, mora como acontecer dentro daquela Ou não entender a sua vida, né? ou isso, ou entrar para a prostituição. Era o contexto. Mas agora os espectadores estão vendo uma movimentação diferente, a visita do homem de Deus, uma ordem, e agora um milagre passa a acontecer e o que está acontecendo aqui. O interessante, né? Deixa eu pegar uma coisa aqui. O interessante do mensagem do pastor Eduardo, é que o profeta pergunta: por que você fez isso? A não ser. Então, para ela, querendo significar. É um porém, né? É um porém, né? Tem um pouquinho. É como uma vírgula, né? Isso. Aí, É só isso que precisa. Calma aí. É só isso que precisa. Você vai pegar muito claro, vai lotar, volta, derrama. Aquele pouquinho, às vezes, não parava de orar com o pastor. Mas só para de orar, como está acabado. Acabou, não tem mais nada, não. Acabou. eu vou profetizar. Então, é muito Eu vou profetizar em cima disso aí. É muito forte. Vou profetizar. É muito forte. Aleluia. Só tem um pouquinho de azeite, é um pouquinho. Então, assim, se for esse pouquinho, você tiver a orientação certa, se você quiser que o homem de Deus orienta, se você fizer que o Espírito Santo falar com você, se você fizer que Deus direciona a sua palavra para você fazer, esse pouco, você não vai precisar sofrer angústia, né? Dor, perda. Né? Entrar por um buraco, sabe, negro, que você vai até a depressão, a própria morte. Não, você vai viver regaladamente, vai, vende, paga toda a sua dívida e vive e ficar, você viver. Eu vou para a praia no final de semana, pegar a caravana para Israel, mandar o seu tempo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele habita nesse lugar, ele está no nosso meio, né? A gente sentiu no nosso coração arder, e se deixar, né? E vira outro culto, né, pastor? Porque está fluindo, as águas estão sendo agitadas, mas vamos ouvir o pastor Carlos, ele que foi usado por Deus para trazer essa mensagem de Deus para o nosso coração, e eu estou aqui cheio de Deus, hein? O coração está queimando, essa palavra foi forte. Não profetizou, não, eu estou esperando. Vou profetizar, vai alongar, vamos lá, pastor Carlos, fala um pouco para a gente aí. Então, essa palavra eu tenho ela marcada na Bíblia. Porque eu sempre tive uma curiosidade sobre a questão da viúva, o profeta, o filho. Então eu passei a pesquisar, estudar, porque na verdade a gente tem que estudar, né, para poder a gente compreender, entender a Bíblia, a palavra do Senhor e se alimentar dela. E então eu fui ligando os pontos e vi que toda a obra de Deus feita na vida daquela viúva pelo profeta era para glorificar o próprio nome dele. E também para mostrar que quando nós estamos necessitados, é Deus que nos socorre por meio dos profetas. Até mesmo por nossas orações, pelas orações do nosso pastor, dos nossos irmãos. Então, quando eu passei a ler essa palavra, eu entendi que o profeta falou e pedi a todos, ele não disse a um, a dois, a três, ele disse a todos os seus vizinhos, vasos vazios, a todos. Eu fui buscar, Exatamente. porque a bênção não era só para ela, e para todos aqueles que viviam ao redor dela, mesmo aqueles que esperavam receber uma notícia que ela tinha perdido seus filhos, que ela tinha perdido sua casa, que viúva naquela época não tinha herdeiros e não tinha esposo, ela era separada. Perdia tudo, né? Perdia tudo, então não era bem vista na sociedade, mas Deus fez um mover na vida dela
por meio do profeta e por meio da palavra do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nós já estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, desse compartilhar da palavra de Deus, que para a gente é muito importante. Eu acredito que para você também, você que está em casa agora precisando de uma palavra de ânimo, pegue essa palavra, medite nessa palavra. Nós temos aí 2 exemplos de homens de Deus, de mulher de Deus, que tomaram uma decisão na presença do Senhor e mexeu com o mundo sobrenatural. E aconteceu um milagre, tanto com Davi quanto com essa viúva, onde foi falado do pouquinho de azeite, é o suficiente. Então, se você tem um pouquinho, apresente a Deus, apresente a sua vida a Deus, porque nada está perdido. É isso que nós entendemos nessas 2 mensagens, porque aquilo que parecia perdido para os soldados de Davi, para Deus não estava perdido, aquilo que estava perdido para a viúva, não estava perdido para Deus. Então, que você possa ficar com essas 2 mensagens. Vamos para considerações finais. Pastor Carlos Henrique quer profetizar, quer falar mais alguma coisa, fique à vontade. Olha, eu quero aproveitar esse momento para convidá-lo. Eu quero convidá-lo a convidar outras pessoas para estar conosco amanhã. A partir das 19 horas, você tem esse canal, esse meio de comunicação, você sintonizar pessoas. Você será mais abençoado que outros foi abençoado, está sendo abençoado. E amanhã, então, você vem e traga alguém também para ser abençoado. Amém. Porque essa palavra, glória a Deus, essas ministrações, e assistindo a live das mensagens e as orações no final, é muito forte. É para mudar a história de qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Da mais difícil que você possa imaginar. Esteja conosco e não se esqueça, inscreva-se no canal. Amém. Pastor Carlos, claro. É isso aí, meus irmãos. Eu faço minhas as palavras do pastor Carlos e eu fico grato a Deus por Deus ter estado nos abençoando com essas palavras. E eu venho também convidar vocês a estar sendo bênção na vida de outras pessoas. Glória a Deus. Levando até a eles o conhecimento dessas bênçãos a qual aqui estão, dessas palavras, essas mensagens, dessa transmissão que está sendo levada até vocês. Que vocês possam ser abençoados e que também possam abençoar outras pessoas, para que elas também possam passar adiante a bênção, para que Jesus possa estar fazendo a obra em sua casa, em sua vida. Pastor Luan, suas considerações finais. Irmãos, se você tem acompanhado desde o início, você vai saber que existe um propósito de Deus em 2024, a qual cada mensagem, assim como um quebra-cabeça, ela tem a sua finalidade. Eu convido você a estar assistindo. Nós vamos deixar aqui na íntegra também as mensagens dos cultos posteriores que você vai poder estar assistindo, acompanhando. Tá? Então, esteja participando conosco. Eu quero aproveitar para te convidar para estar visitando o Ministério Avivamento Mundial aqui no Estrada do Engenho Velho, número 1475. Esteja aqui, venha nos visitar, venha ser abençoado aqui no Ministério Avivamento Mundial, por esse ministério abençoado, o pastor Bombi e toda a equipe que está aqui junto, tá? Que você possa ser abençoado em nome de Jesus, onde você estiver, que Deus possa te alcançar e te abençoar. Amém? Amém. Amém, graças a Deus. Então, queridos e amados irmãos que estão nos acompanhando, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu trabalho, Amém. tá? Que você viva debaixo da graça do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma breve oração, ministrando a bênção de Deus sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, graças te damos
por esse trabalho, por esse momento que estamos aqui. Senhor, abençoa os nossos irmãos que agora estão nos assistindo. Abençoa esse casamento, Senhor. Tira toda a crise espiritual, tira todo desentendimento, todo embaraço da parte do inimigo. Abençoa a vida espiritual, Senhor, daquelas pessoas que estão fracas espiritual, que estão desanimadas. Anima, Senhor, dê força em nome do Senhor Jesus. Abençoa essa família, esse filho. Deus, transforma esse lar, Senhor, com a tua graça, com o teu poder, Senhor. Por essa pessoa que está enferma agora, o Senhor tem poder para tocar, para levantar ela, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Porque aquilo, Senhor amado, meu Deus, que não tem jeito para o homem, tem jeito para o Senhor. Aquilo que está desenganado pela medicina, o Senhor é um Deus que vai além da medicina, o Senhor é um Deus que cura, que salva e que liberta. Que a tua bênção repouse sobre esta pessoa, sobre esse casamento, sobre essa família, sobre esse lar. E que o Senhor abençoa grandemente no santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem na paz. Um beijo no coração de todos vocês. Nós te aguardamos aqui em nome de Jesus. Não, amém. Ardeu o coração, mas deixa quieto e vai longe.